Bom dia, Devocional 5h30. Estamos ao vivo agora, pontualmente 5h31 da manhã. Glória a Deus. Você que está aí no YouTube, assistindo já já a gravação, que Deus abençoe a sua terça-feira. E o tema de hoje é como descansar em Deus. Tema forte e poderoso, que já fala comigo, eu imagino que também já fala aí no seu coração. E o texto vai ser Hebreus 4. Encontra aí Hebreus 4. Aqui na Bíblia a mensagem fala assim, ó: quando as promessas se juntam com a fé. É o título aqui. E é essa passagem que nós iremos ler, uma devocional escrita pela nossa bispa, Dice Carvalho, e ela colocou uma frase no finalzinho aqui de compartilhar. Queria ler. Diz assim, ó: o verdadeiro descanso começa quando deixamos de lado o controle e a confiança que Deus cuida de tudo. Então, o descanso é deixar o controle e colocar a confiança em Deus, tendo a certeza que Ele cuida de tudo. E nós iremos ler Hebreus 4. Encontra aí. E vamos começar. Diz assim: enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo de Deus, cuidemos para não sermos desqualificados. Recebemos as mesmas promessas que o povo do deserto. No entanto, elas não fizeram bem a eles, porque não foram recebidas com fé. Portanto, se crermos, iremos experimentar o estado de descanso. Olha aí, se crermos, iremos experimentar o estado de descanso. Se não crermos, nada feito. Lembre-se do que Deus disse: com ira jurei. Eles nunca vão chegar ao seu destino, nunca vão conseguir descansar de verdade. Deus fez essa promessa, embora tivesse cumprido a parte dele antes da fundação do mundo. Em algum lugar está escrito. Marca aí essa frase. Olha, em algum lugar está escrito: Deus descansou no 7º dia, tendo completado sua obra. Mas outro texto diz: eles nunca vão conseguir descansar de verdade. Portanto, essa promessa ainda não foi cumprida. Os antigos não chegaram ao lugar de descanso, porque foram desobedientes. Deus continua renovando a promessa e estabelecendo a data de hoje, como fez no Salmo de Davi, séculos depois do convite original. Diz assim: hoje, por favor, ouçam, não fechem os ouvidos. Essa promessa ainda é válida. Ela não foi cancelada no tempo de Josué. Do contrário, Deus não continuaria renovando a promessa para hoje. A promessa de chegada e descanso para o povo de Deus ainda está de pé. Eu vou ler de novo. A promessa de chegada e descanso para o povo de Deus ainda está de pé. Deus mesmo está neste descanso. E no fim da jornada, descansaremos com Ele. Permaneçamos firmes e chegaremos ao local de descanso. Se não houver desobediência, não haverá desvio. Tudo o que Deus diz é sério. O que Ele diz acontece. O que Deus diz é sério e o que Ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como bisturi. Oh, gente! Sua poderosa palavra é aguda como bisturi e capaz de cortar tudo, sem dúvida, seja desculpa. Mantemo-nos abertos para ouvir e obedecer.
Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela. Não há como. Agora que já sabemos o que temos, Jesus será grande sacerdote principal, com acesso imediato a Deus. Não podemos perdê-lo jamais. Não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou fraqueza. Ô, gente, marca isso daí na sua Bíblia. Ele experimentou fraqueza e provações. E ele experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia e aceitem a ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Fecha seus olhos para a gente orar. Senhor, nessa manhã, essa palavra é tão poderosa. E a palavra é descanso. Senhor, muitas de nós, a começar de mim, Senhor, que muitas das vezes temos tantas dificuldades de descansar. Mas é no descanso que o Senhor vai trabalhar. É no nosso, Senhor, descanso que o Senhor vai operar as maravilhas na nossa vida. A tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Ou seja, enquanto estamos dormindo e descansando no Senhor, que o Senhor está operando nas nossas vidas. Mas muitas das vezes, Senhor, a ansiedade rouba o descanso. Muitas das vezes, Senhor, querer agir na força do nosso braço rouba o nosso descanso. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que a nossa pouca fé rouba o nosso descanso. Nos perdoa, Senhor, quando nós não conseguimos descansar em Ti, quando nós não conseguimos esperar pela Tua hora, esperar pelo Teu calendário, pelo Teu relógio. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós não conseguimos, Pai, viver o que Eclesiastes 3 nos ensina, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nessa manhã, Senhor, nos perdoa. Nessa manhã, Senhor, nos ensina, Pai, a descansar no Senhor, a crer no poder da oração, a saber, Senhor, que o Senhor não perdeu o controle das causas da nossa vida, Senhor. Deus, nessa manhã nos perdoa, porque muitas das vezes estamos como aqueles discípulos no barco, no meio daquela grande tempestade, onde a gente começa a gritar, a temer, a clamar pelo Senhor e dizer: Deus, o Senhor não está vendo. Deus, o Senhor não está vendo que nós iremos morrer nesse barco. E o Senhor acorda e acalma a tempestade e diz para os apóstolos: vocês estão com pouca fé. Senhor, a nossa dificuldade de descansar muitas vezes é a nossa pouca fé. Nos perdoa, Senhor, nessa manhã. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a aquietar e a esperar pelo Teu agir nas nossas vidas. E nós cremos, Pai, que muito em breve, aquelas, Senhor, que como eu, tem plantado, tem esperado, Senhor, tem plantado, Senhor, com feixes, Pai, de lágrimas, de oração, de jejum. Nós seremos aquelas que iremos voltar com as nossas mãos cheias, Senhor, da nossa colheita, cantando o hino da vitória. É o que nós cremos, Senhor. Aquelas irmãs, Senhor, que nessa manhã não estão conseguindo nem dormir durante a noite de tanta preocupação. Aquelas irmãs, Senhor, que têm orado pelos teus filhos, pelo teu marido, clamando, Senhor, por milagre. Enche, Senhor, o coração, Senhor, dessas mulheres de fé. E creia, Senhor, que o Senhor não perdeu o controle e que muito em breve nós teremos, Senhor, nós cantaremos o hino da vitória na nossa casa, na nossa família, nas nossas causas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos nessa manhã e oramos e te pedimos, Senhor,
Fala conosco nessa devocional, Pai. Ministra, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Amém. Hoje, dia 19 de agosto, como descansar em Deus. Bom dia, pastora Leia. Obrigada por ter a senhora aqui. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia. É uma honra para mim estar aqui. Eu estou aqui, gente, por mim primeiro, igual você. Estamos aqui juntas, estamos no mesmo barco. Mas estou tão linda hoje, gente. Passei até um cacauzinho na boca. Você tem aí um cacauzinho na boca para ficar linda? Porque eu passei cacau, fiquei linda. Embora aqui aprender a descansar. A gente não sabe, não, meu pai nos ensina. Vou ler o texto daqui, para você que está chegando aqui pela primeira vez, a gente se baseia nesse livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Dice Carvalho. Nós somos da Comunidade das Nações em Brasília. Eu sou pastora Leia, essa linda que nos recebe todo dia com bom dia, Neida. Nós fazemos parte de um discipulado e todas nós servimos com crianças. Aí nessa igreja, o pessoal que serve com crianças é um pessoal estranho, então está tudo certo, porque quem serve com criança é tudo estranha de amor. Somos nós somos estranhas de amor, de um amor que sobrepõe. Ontem, segunda-feira, estava eu e uma galera, que eu acho que já deve estar aqui bem cedinho, servindo a Deus com mais de 50 crianças reunidas no culto de casal. A gente tem juízo? Não tem. Então, se o povo lá da tua igreja que trabalha com crianças é estranho de amor, tá tudo certo. Quero até te dar uma dica, se junta a eles, tá bom? Vamos aqui aprender a descansar, gente? Olha aqui, o texto de hoje fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Descansa à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. Salmo 91, 1 e 2, posto aqui na nossa devocional. O texto fala assim, a verdadeira plenitude está no descanso. O Salmo 91 nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo de Deus, descansa em segurança. Não importa o quanto o mundo ao nosso redor esteja turbulento, barulhento, cheio de fake news, com política, com economia, não importa. Podemos confiar que a paz assombra do nosso onipotente. O descanso em Deus está diretamente ligado a permanecermos nele e estarmos satisfeitos com o que temos, cancelando a insatisfação que tantas vezes nos persegue. Uma das maiores batalhas que enfrentamos é contra a insatisfação. A gente sempre quer mais bonitas, a gente quer mais roupa, a gente quer mais coisas, a gente quer mais bens, a gente quer um corpo perfeito, a gente quer ser rica, a gente não quer trabalhar. Ó, isso aqui é por minha conta, tá? Quem está acompanhando aí está vendo que eu estou já ministrando. A gente não quer trabalhar, a gente quer dinheiro na conta, a gente quer viajar, a gente quer ir para Dubai e a gente só quer sombra e água fresca. Mentira, tá? Não está posto aqui, não. Eu que já estou ministrando, tá? Aqui está bem leve, que a bispo é uma delicadeza de amor. Mas o verdadeiro descanso, bonitas, começa quando deixamos de lado o controle. É o controle. O verdadeiro descanso é quando a gente deixa de lado o nosso controle, confiamos em Deus para fazer por nós o que a gente não consegue fazer sozinha. Para de pensar que você consegue fazer sozinha. Não vai conseguir, vai ficar cansada e vai pedir socorro. Talvez essa devocional é o seu socorro, é o seu grito de socorro. Então, para de andar sozinha. Cadê a tua amiga, aquela que você ama, que não está aqui? Isso tudo já é ministração, não está no texto, não, tá? Cadê aquela amiga que você confia e que na hora do vucu-vucu você chama? Ela tem que estar aqui com você, recebendo palavra, recebendo comida fresca. E aí, você não consegue fazer isso sozinho, porque muitas vezes não é sobre você estar sozinha, é sobre você dividir o fardo, o peso. Por isso que a gente cansa. E a gente precisa descansar. Se lembra, enquanto descansamos, enquanto você decide o descanso,
Deus se sente extremamente à vontade de cuidar de tudo. Isso é um ato de fé que nós vamos tomar posse nessa manhã. Assim como Deus descansou no sétimo dia, gente, Deus descansou no sétimo dia. Por que a gente acha que não tem que ter descanso? Vamos descansar sim. Ele nos chama para descansar como ele fez. Descansar não é uma sugestão, mas um mandamento. Quando seguimos esse princípio, estamos dizendo a Deus, Senhor, eu confio em ti. Amém, bonitas? Amém, gente? Gente, fiquei pensando aqui, escrevi aqui, quero fazer uma pergunta, porque eu não vou ficar com essa pergunta aqui sozinha. Você sabe descansar? Pastora, me dá uma viagem de 10 dias na praia para tu ver se eu não sei descansar. Vamos ver se sabe mesmo. Quando você está lá descansando na praia, quando você está descansando nas suas férias, não precisa ir para a praia, não, só não acordar com compromisso do trabalho, já é umas férias, né? Aí eu quero te perguntar, quando você está fisicamente no seu calendário, naquilo que você chama de férias, como que estão os seus pensamentos? Como que estão as coisas dentro de você? Aí eu coloquei aqui, será que eu sei descansar? Eu sei mudar os assuntos? Você já encontrou com uma pessoa que todas as vezes que você encontra com ela, ela tem a mesma pauta? Eu encontro, sempre. E porque atendo crianças e atendo mulheres, né, mães e às vezes pais também, eu encontro as pessoas falando a mesma pauta. Essa pessoa descansa em Deus? Não descansa. Aí eu fui olhar para mim, qual foi a última vez que eu orei e a pauta com Deus foi a mesma? Qual foi a última pauta? E eu fiquei tentando pensar qual é a pauta que com frequência eu entrego a Deus. Se eu estou entregando consecutivamente a mesma pauta, é porque eu ainda não confiei que ele vai fazer. Então, mude. Vou te falar como. Você não vai mais pedir por essa pauta, você vai celebrar, você vai agradecer. Esse é o lugar de descanso. Quando você começa a agradecer, ao invés de pedir, quando você, na sua pauta constante, frequente, recorrente, você, ao invés de ficar ali lamuriando, reclamando, chorando e pedindo, você muda a sua frequência e fala, Senhor, chega, já te pedi demais, né? Já entendi. Hoje, na devocional, eu entendi que eu tenho que mudar essa pauta. Então, vamos lá. Eu ainda não tenho resposta, Senhor, sobre isso, mas eu vou te agradecer, porque o meu coração precisa descansar e confiar que o Senhor vai fazer. A segunda coisa é, eu fiquei pensando se os meus comportamentos eles estão repetitivos. Se os meus comportamentos de choro, de insônia, de irritação, impaciência, se eles estão frequentes na minha rotina. Dá uma olhada aí. Pergunta para suas crianças, para o seu marido, pergunta para quem trabalha com você. Nesse mês de agosto, qual foi a palavra? Gente, vou te dar esse exercício e prepara a tua alma. Você vai perguntar para alguém do seu trabalho, ou se você não trabalha, para alguém da sua casa. Qual foi ou qual é a palavra desse mês que essa pessoa define você? Aí as crianças, normalmente, quando eu pergunto isso lá no Kids para as crianças, elas me falam assim, a mamãe está muito estressada, a mamãe está muito nervosa, a mamãe está triste. Gente, vamos dar para os nossos filhos e para nós mesmos um comportamento intencional. Descanso é você observar qual é a pauta, qual é a palavra que o nosso comportamento está gritando a nosso respeito. Por que é que a gente anda tão impaciente? Eu tenho ouvido muitas mulheres falarem assim, não estou indo à igreja porque eu estou muito cansada. Aí eu penso assim, tu vai para casa dormir 10 horas da manhã, aí não vai para o culto. Tu dorme. Pastora, eu não estou tão cansada, nem estou vindo no culto da manhã. Porque você dorme até meio-dia, de 10 a meio-dia, porque é o horário do culto. Não, pastora, então, amiga, se você tem sono, você dorme. Se você está cansada, a única coisa que pode fazer o cansaço acabar é o descansar. Então, olha para si. Qual é o lugar que você pensa que você está cansada? Aí você olha assim, pastora, o meu comportamento com relação ao meu casamento é uma pauta que eu preciso ajustar, descansar. Olha qual é o assunto, qual é a dimensão da sua vida que você precisa ter descanso. É finanças? É maternidade? É o casamento? É o seu trabalho? São os seus estudos?
Qual é a área que você precisa focar no dia de hoje? Sabe por que a gente precisa identificar uma área para focar? Porque é possível que muitos de nós, nessa manhã, identifiquem que todas as áreas a gente não consegue descansar. É possível que você olhe para si e pense assim, meu Deus, não descanso não. Ô, gente, deixa eu te dizer, esse texto de Hebreus, ele está dizendo que a gente está desqualificada? Não, para. Está falando aqui que se você cuida, para você não ser desqualificada. Não, gente, eu não quero ser desqualificada. Você quer? Não, você não está acordando 5h30 da manhã, está acordando cedinho, você não está acessando todos os dias esse conteúdo no seu melhor momento para ser desqualificada, não mesmo. Sabe por que Hebreus está falando isso? Que a gente pode até, cuida para você não ser desqualificada, porque existe uma promessa de descanso, e a gente vai se apoderar dela. E aí, outra coisa que muitas vezes a gente denuncia que a gente não está descansando, no meio das decisões. Você está demorando demais para tomar uma decisão? Você está diante de uma decisão importante da sua vida, né? de algo que você está precisando tomar. Como que está o seu coração? Você está tomando essa decisão de que maneira? Deus está nela? Pastora, já orei tanto que eu já estou indo sozinha mesmo. Eu não quero mais saber, não. Eu estou aqui nessa devocional, não sei nem por quê. Então, deixa eu te dizer por quê. Você está aqui porque você não desistiu de Deus. Você está aqui porque o seu coração clama em ouvir uma direção do céu. E a direção do céu hoje é: aquieta a tua alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Ele, gente, é Deus. Então, descansa nos seus pedidos de oração, nos seus comportamentos e nas suas decisões. Aí eu também fui, porque o texto fala, a bispa fala para a gente, que o lugar da insatisfação é muitas vezes o lugar que nos incomoda, que nos impede do descanso. E eu fui fazer aqui um raio-x, olhei para dentro de mim e pensei, o que é que eu estou insatisfeita? Primeira coisa, número 1, eu estou saindo insatisfeita com a minha barriga. Não gosto dela, grande, não gosto. Depois que eu tive filho, depois que engordei. Não gosto da minha barriga, estou insatisfeita. Aí eu estou fazendo o quê para acabar com ela? Nada, bebendo água, comendo coisas. Gente, se você está insatisfeita com alguma coisa no seu corpo, isso quer dizer que você precisa fazer algo por ele. Talvez você esteja insatisfeita por causa de perceber que você tem a falta de habilidade com algo. Vou contar uma coisa para vocês. Eu já tentei variedíssimas vezes. Eu não consigo tirar minha carteira porque eu não tenho habilidade de dirigir. Meu marido fala assim, meu Deus, uma mulher que tem um complexo de inteligência, entende tantas coisas, lê a mulher, lê a criança, entende, e não dirige, eu não. Sabe por que eu não consigo? Eu não consigo entender por que faz o acelerador e o outro treco. Como que é o nome do outro negócio? Fala aí. Embreagem. A embreagem. Não consigo entender aquilo, gente. Não consigo equilibrar o meu pé. Um assim, outro assim. Não consigo, gente. Já tentei. É a minha falta de habilidade. Pastor, não estou acreditando. Vou te ensinar a dirigir. Venha, porque eu já tentei várias vezes. Essa é a minha falta de habilidade. A minha insatisfação é não poder dominar o carro. E o carro fica aqui na garagem. Talvez a sua falta de habilidade seja em lidar com seu filho. Talvez a sua falta de habilidade, você dirige até a Fórmula 1, se deixarem você. Mas você tem uma falta de habilidade em ouvir. Gente, nesse mundo de meu Deus, se você não sabe ouvir, meu Pai do céu, como que descansa? Como que você vai descansar essa maternidade se você não consegue ouvir o seu filho? Outra coisa que eu tenho extrema insatisfação e tenho ouvido muitas mulheres, a nossa impaciência. Hoje a gente vai chegar onde? Não sendo paciente? Conta aí. Não vai chegar a lugar nenhum. Essas ministrações que estão aqui nesse livro é primeiro para nós, é primeiro para mim. E eu quero te falar uma coisa. Depois da devocional de ontem, vocês vieram lá no meu privado numa avalanche de perguntas que muita gente abriu o coração para falar comigo sobre coisas que estão vivendo. Obrigado pela confiança que você tem em mim. E quase todas, embora fossem situações diferentes, as pessoas estavam falando para mim a dificuldade de avanço. Então, vou te falar qual é a nossa resposta para aquelas perguntas que vocês me fizeram lá no privado. O lugar de avanço, em primeiro lugar, está na sua fé.
no descanso, em você descansar a sua alma. Porque quando você descansa, você sabe que existe uma sombra. Gente, é o descanso na sombra do Onipotente. Sabe o que é sombra? A mão dele está sobre nós. A sombra dele é um lugar que a gente pode descansar. Imagina no abraço. Ele faz uma sombra para te falar assim, bonita, preocupa não. Papai está aqui fazendo sombra para o sol não te queimar, para você poder ficar bem. Fica preocupada não, papai está aqui com a mão. Ó. É isso que Deus está dizendo para você. Em primeiro lugar, você vai identificar qual é a área da sua vida que você não está conseguindo descansar. Mas escolhe uma só hoje. Vamos começar hoje com uma só? Pastora, eu quero compartilhar com você que o meu lugar de falta de descanso é o meu casamento. E aí, muitas de vocês ontem vieram me falar sobre abrir o coração. Eu vou falar isso aqui porque é possível que você não tenha me procurado no privado e esteja igual essas mulheres que me procuraram. Elas abriram o coração e elas falaram, eu não sei onde avançar. A pauta é o casamento. Ô, gente, deixa eu dar uma dica que para o meu coração foi libertador. Você não vai mudar o seu marido. Você não vai mudar o seu marido. Eu vou falar 3 vezes, 3 pulinhos. Você, bonita, não vai mudar o seu marido cabeçudo. Não vai. Ele é assim. Mas você pode ser mudada. E a partir de você, coisas acontecem. Para de ficar nesse lugar cansativo. Você está se cansando por causa de pautas que é dele. Ah, porque ele toma cerveja. Gente, deixa ele tomar cerveja. Ora, você toma cerveja? Não, pastor, eu não gosto, não acho que não está bom, acho que não é legal. Gente, foca em você. Se ele toma a cerveja dele lá, ora por você. Não fica culpado para saber se ele bebe, se não bebe. Ocupa com o teu coração. Pastora, ele não vai à igreja. Ô, bonita, tu vai? Então faça isso bonito. Se arruma bem linda e vá por você e por ele. Para de ficar nesse lugar de chatice, de cansaço. Hoje a palavra é descanse. Você precisa focar em você. Aí a minha pergunta é, o que é que você está observando em você que você não descansou ainda? Não é o seu marido a pauta, é você. Para de ser chata. Tu é chatinha demais. Para. Não, eu tenho que te falar. Alguém tem que te parar, gente. Alguém tem que te falar que tu é chata. Para de ficar exigindo aquilo que ele não vai lhe dar por causa da sua régua. A nossa régua, gente, é diferente do marido. Pastora, mas aí eu vou à igreja sozinha? Vai. Ontem eu fui sozinha, a Dina não quis ir. E fui para a igreja. Ô, gente, tem hora que o nosso marido vai dar conta do que ele vai fazer diante de Deus, não é a gente. Gente, tira de você, dos seus ombros, o peso de que não leva o seu nome. O seu nome leva você. A salvação é individual. Então, vamos combinar? Hoje é o dia de você descansar. E a nossa pauta hoje aqui juntas é descanse no seu casamento. Não fica exigindo dele aquilo que você determinou. Você está em jejum. A igreja toda está em jejum. Aí você fica assim, amor, vai jejuar o quê? Ô, gente, é da tua conta. Ele jejuar o quê? Não, para de se ocupar com o tema, com coisa. Deixa o bichinho fazer o que ele quiser. Ele não quer fazer jejum, deixa ele. Para de ficar nesse lugar de cansaço. Cansaço para você, cansaço para ele, cansaço para as crianças, cansaço para essa atmosfera. O clamor da nossa devocional de hoje é descansa. Pastora, como que descansa? Se ele me chateia. Gente, Deus vai te dar a estratégia de você entender que você está acima daquilo e a sua atmosfera vai mudar a casa. Eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso. Eu parei de ficar exigindo do meu marido um comportamento que ele não vai ter, gente. Ele é muito diferente de mim. Não adianta. Esse não é um lugar de descanso, é de cansaço. Saia desse lugar. A maioria de vocês vieram no meu privado me falar sobre a pauta a dimensão era casamento. Então eu quero dar isso para todos nós. Eu não tenho todas as ferramentas a respeito desse assunto, porque à medida que eu estou vivendo, eu estou buscando. Mas eu preciso te dizer, eu quero descanso.
Eu quero o descanso de entender que, diante do Senhor, eu vou dar conta do meu nome e não do nome do meu marido. Se ele faz, se ele não faz, se ele cansa, se ele não cansa, se ele vai à igreja, não vai, se ele faz aquilo. Gente, a salvação é individual. Então, para de focar no outro. Para de focar nos problemas da sua mãe. Ai, que eu tenho que ajudar a mamãe. Quem mandou? Às vezes a mamãe tem que ficar sozinha. Pastora, uma senhorinha lúcida, que faz as coisas sozinha e que você, chatinha, está impedindo ela de viver. Porque, às vezes, gente, a mulher, a mãe, a senhorinha, ela precisa de algumas coisas que você está atrapalhando. Para de carregar o que não é teu. Isso te cansa. A devocional de hoje é descansa no nosso Deus, naquele que faz todas as coisas, mas comece a identificar o comportamento que não leva o seu nome. Olha para si. A sua maior pauta de fala, de conversa com Deus tem sido o quê? Muda a frequência. Traga a mesma pauta de outra maneira. Deus, hoje eu não vou pedir. Vou te agradecer pelo meu marido, porque ele não vai à igreja, uma hora ele vai. E eu quero te agradecer por esse homem que o Senhor me deu, porque foi o Senhor que me deu. Eu vou agradecer, Senhor, por esse menino, por esse filho, por essa filha que está vivendo esse momento. Nós vamos mudar a frequência. O descanso está em a gente depositar no nosso Deus as nossas insatisfações. Deposita no Senhor, mas faça a sua parte. Talvez o seu lugar de insatisfação seja o seu lugar de dinheiro. Como é que você vai ter abundância se vive gastando? Ô, meu pai, para de ir na Feira dos Goianos, para de comprar na Shopee, para de ir no shopping, para de ficar procurando coisas, às vezes nem precisa. Não vai ter descanso nesse lugar. O lugar de descanso, você precisa entender que você está fazendo a sua parte. Qual é a sua parte? Fazer o básico, gente. Não é nada. Deus não está pedindo aqui em Hebreus nada além do que a gente faz, precisa e pode fazer. É o básico. É você dizer, a começar agora, é você dizer agora em oração que você confia que o Senhor está fazendo uma sombra sobre a sua cabeça. E quando ele faz a sombra sobre a sua cabeça, ele está dizendo que ele está perto. Você quase consegue sentir o calor da mãozinha dele. Você quase consegue sentir que aquele lugar que você está ali habitando é um lugar onde tem um cheiro. Ô, gente, sabe? Ó, eu vou falar um negócio de criança. Quando eu leio o Salmo 91, que ele fala, Leia, vem habitar no esconderijo, no meu esconderijo, sabe onde eu penso que é? Que ele está me chamando para ir? No subaco dele. Aqui, ó, bem debaixo das axilas dele. Ele fala assim, vem para cá, sentir o meu cheiro. Vem que papai quer te botar aqui no quentinho. Você já ficou aqui no subaco da sua mãe? É uma delícia o cheiro de lá. Eu quero o cheiro do sovaco de Deus. Eu quero esse lugar onde as axilas de Deus me encostam. Eu penso que o lugar onde a asa do nosso Deus está, debaixo das asas do Altíssimo, é um lugar onde eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. E o lugar onde você está se preocupando, deixa eu te dizer, você não tem gerência. Você não tem comando. Para de achar que pode mandar em todo mundo. Ou para de achar que ficando quietinha, emburradinha, de bico, vai resolver. Não vai. Não vai resolver. O que vai resolver é o seu louvor, é a sua playlist, é a sua adoração. Aí eu quero te dar algumas palavras que já está acabando aqui o nosso tempo. Você quer mudar os assuntos que você tem, ou com Deus, ou com as pessoas? Comece a perguntar para as pessoas assim, qual foi a última coisa que eu falei com você? Aí a pessoa fala assim, você falou do seu filho. Aí você pensa assim, meu Deus, devo estar falando demais dele, né? Para quê? Menino adulto, pode escolher o que ele quiser, você já fez o que você tinha que fazer. E agora Deus e ele. Aí você vai fazer assim, ó, você vai selecionar os seus pensamentos. Pastor, a gente pode fazer isso? Pode. Eu já sabia que podia, e agora com a psicologia eu sei mais ainda. A ciência diz que você pode dar ordem aos seus pensamentos, mas a Bíblia já dizia isso há muitos mil anos. Você pode dizer para o seu pensamento assim, aqui não, hoje eu não vou pensar sobre isso. Hoje eu não vou dar a pauta do meu pensamento com isso aqui. Hoje não. Hoje eu vou me ocupar com uma canção. Gente, tenha uma canção, trilha sonora do seu agosto. Eu estou ouvindo uma aqui, não sei se vocês estão ouvindo, vou até aumentar aqui um pouquinho. Eu achei até ela aqui,
em instrumental. Vocês conseguem ouvir? Não, né? Ah, que pena, bonitas. Me chama Uma Vez. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. É isso. Eu só quero isso. Botar os olhos nele. Eu quero achar onde ele está. Tenha uma canção que seja a sua oração cantada. Tenha uma oração em que a sua voz comece a cantarolar no banho. Gente, eu adoro cantar no banho, tenho que te contar isso, porque eu me sinto, sabe aonde? No clipe. Você é dessas? Pega o shampoo e canta, sou eu. Canto, fico lá cantando. E eu me sinto numa produção. Faça isso com a canção que você vai escolher. Ponha dentro de você a mensagem que você não vai mais olhar para outra coisa não te satisfaz mais. Outra coisa que você precisa fazer durante o seu dia. A fé vem pelo quê, gente? Pelo ouvir. E o ouvir o quê? É fake news? É ouvir aquele cara que fala o dia inteirinho de política? É ouvir aquela pessoa que tem crítica do Brasil o dia inteiro? Não. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você não tem um aplicativo para ouvir a voz de Deus, a Bíblia, eu quero sugerir, baixe um aplicativo, ou então vai lá no Google e põe assim, ouvir o Salmo 91. Comece a ouvir na voz de Cid Moreira, na voz de uma mulher, numa voz, sei lá, de quem você quiser. Mas ouça a voz de Deus. Sabe o que vai começar a acontecer? Até textos conhecidos, os verbos, as palavras vão saltar como se elas nunca tivessem ficado lá antes. Você vai falar assim, não, Deus escreveu isso aqui hoje, não é possível, não. Esconder no esconderijo... Peraí, aquele que habita no esconderijo, habita... Peraí, habita não é só quando eu estou em apuros que eu corro para o abrigo, não? Do esconderijo, eu tenho que habitar. Peraí, habitar é o quê? Gente, se ocupa com a palavra, se ocupa com o texto. Habitar é morar. Deus está te chamando, a mim e a você, para a gente morar debaixo das axilas dele. Ah, eu quero ir para lá, e tu? Gente, é um cheiro ótimo. É um cheiro do amor, é o cheiro do suor do amor que ele tem pela humanidade. Fica debaixo das asas dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus está dizendo para nós hoje assim, não vem para cá só de vez em quando, não. Ai, quero chorar. Vem para cá o tempo todo, mora comigo. Não vem para cá só quando as coisas estão ruins, não. Não vem para cá só quando você não consegue, ou quando você não dá conta, não. Esse Salmo 91 está falando assim, você é aquela que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo é o lugar que as crianças vão quando elas estão querendo brincar de esconde-esconde e quando elas não querem ser vistas ou quando elas estão em apuros. Deus está dizendo assim, tem um lugar aqui, debaixo das minhas asas, que eu guardei para você, mas não vem aqui só de vez em quando, não. Vem aqui todo dia, vem morar comigo, vem viver comigo aqui, porque aqui tem um lugar seguro. Você pode se descansar, você não precisa se preocupar com esse marido, você não precisa se preocupar com esse filho, com essa filha que já é de maior, você não precisa se preocupar com a saúde, você não precisa se preocupar com o diagnóstico, você não precisa se preocupar com o seu dinheiro, porque eu sou seu Deus. Eu te guardo debaixo das minhas asas. E tem uma sombra que eu dou para você, e você fica segura. Vem morar comigo. Deus está dizendo isso para nós nessa manhã, que é hora de você parar de ficar achando que pode fazer só as coisas, você não vai dar conta. Você não vai dar conta de levar adiante um casamento do jeito que você está fazendo, reclamando o tempo todo, com bico, com batendo o pé e exigindo. Para com isso, você é chata demais. A atmosfera dessa casa é você quem estabelece. E quem vai estabelecer a atmosfera quando você sair, ou quando você estiver, ou quando você decidir morar debaixo da asa, da sombra do Onipotente. Deus está dizendo para nós hoje, vem habitar comigo, bonitas. Vem ficar aqui comigo. Vem aqui, porque aqui, nesse lugar, é um lugar do seu refúgio, da sua fortaleza, um lugar onde tudo se resolve. Aí, quando você se dá conta que você está morando onde ele te dá a sombra, parece que tudo mudou.
Parece que a casa está mais arrumada, está mais bonita. Parece que você está linda. Gente, todo dia olho no espelho e estou me achando linda. E só foi porque eu tirei um dedo de cabelo. Isso tem lógica? Só porque eu botei o meu negocinho de boca. Gente, não é sobre isso. Não é sobre a gente estar ou não dentro de um padrão. É sobre o dentro para fora. Deus está nos dando uma ordem nessa manhã. Para. Ele está falando para você, para. Pausa. Dê uma pausa. Identifica o seu comportamento hoje e começa a dizer para o seu comportamento: hoje eu não vou agir assim. Hoje eu vou encontrar com meu marido, vou encontrar com meu filho, vou encontrar com aquele chefe que eu tenho dificuldade e vou louvar o Senhor por isso. E eu quero te convidar a orar a palavra que está aqui no nosso texto. Diz assim: Pai, me ensina a descansar no Senhor, me ensina a confiar plenamente no seu cuidado, que eu possa habitar no seu esconderijo e ficar satisfeito pela tua presença. Cancela, Senhor, toda raiz de insatisfação na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor, juntos com essas mais de 100 mulheres, nessa manhã, às 6h12 da manhã, eu quero liberar sobre cada uma de nós o lugar do descanso. Eu descobri, Senhor, que falar em línguas e começar gloro rebacholoro malará gloro rebachelelelele malará cholore gloro rebacholoro malará ye gloro bachelere recholoro imeare gloro malará chelere malará relere chelere. Quando eu começo a falar em línguas, uma linguagem que eu não tenho tradução, a minha mente descansa. Às vezes o descanso vem em a gente poder começar a usar as ferramentas celestiais. O descanso vem quando eu dou ordem ao meu pensamento que ele não vai me comandar, que quem vai me comandar são as ferramentas espirituais. E eu começo a falar em línguas, e eu começo a declarar a palavra, e eu começo a cantar louvores. Senhor, talvez muitas mulheres aqui ainda não entenderam a delícia, a ferramenta do descanso, que é falar em línguas, mas o Senhor nos deu as promessas da palavra. Então a gente pega salmos e começa a declarar os salmos. A gente começa a declarar a palavra, a gente começa a declarar o Hebreus 4 como nossa oração. Senhor, dê as ferramentas certas e prontas para cada uma de nós, para a gente poder experimentar o teu descanso. Nós não queremos ser desqualificadas, Senhor, porque o que vale acordar todos os dias de manhã, vir para essa devocional, ouvir a tua palavra, e no final olhar para a nossa vida e ver que a gente é tão chata, tão chatinha, meu Deus. A gente é tão cansativa, a nossa vida está tão pesada, os nossos ombros quase não conseguem relaxar. Porque a gente está ocupado demais com os problemas, esquecemos de te olhar. Nessa manhã a gente quer correr para o teu esconderijo, ficar debaixo da tua sombra, debaixo das tuas asas, Senhor. A gente quer ficar nesse lugar seguro, onde tudo se resolve, coisas jurídicas, coisas, Senhor, que precisamos resolver, coisas que levam a nossa assinatura. Ó Deus, pautas com o relacionamento com os nossos familiares, com as nossas heranças, Senhor, como eu tenho encontrado mulheres com dificuldade de receber ou de administrar as heranças deixadas pelo pai, pela mãe, pela avó. Senhor, nós queremos um lugar de ordem dentro de nós, mas para isso a gente tem que escolher descansar. Eu escolho descansar, Senhor, minha alma, meu coração, das coisas. E junto com as minhas irmãs, nós queremos habitar no esconderijo, no teu esconderijo, no esconderijo do lugar altíssimo. Toda vez que eu te chamo de altíssimo, eu estou dizendo que o Senhor está muito além, muito acima de tudo e todos. O lugar altíssimo é o lugar que só o Senhor habita. É o lugar que o Senhor vê todas as coisas. O Senhor está nos dizendo: vem para cá. Vem para cá, onde habita, onde eu domino, onde eu comando. É esse lugar altíssimo. Nos leva a esse lugar, ó Deus, onde os problemas eles se tornam uma gota no oceano. Porque a coisa mais importante é sentir o teu cheiro.
É saber que o Senhor tem uma textura de pele. É saber que o Senhor tem um abraço quente. E a gente consegue sentir o teu abraço. É saber, Deus, que o teu olhar para nós de ternura, às vezes de admoestação, às vezes de chamar a nossa atenção, é sempre de amor. É identificar a tua voz na multidão. É saber que quando o Senhor diz, Leia, eu identifico que é o Senhor me chamando e eu me calo. Eu calo todas as minhas preocupações, porque eu identifico a tua voz. Essa manhã, calamos todas as vozes mentirosas das preocupações e escolhemos descansar em ti. Decidimos entregar as nossas lágrimas por amor e não por preocupação. Decidimos dizer ao Senhor que a nossa pauta pode até continuar a mesma, mas a nossa narrativa mudou. Nós vamos agora te agradecer. Te agradecer pelo casamento, pelas finanças, te agradecer porque aquela promoção ainda não saiu, te agradecer pelas promessas que a gente está aguardando, te agradecer porque os nossos filhos são teus, te agradecer porque nós não podemos mandar e comandar todas as coisas, a nossa preocupação é enganosa, te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Senhor está falando de nós, Senhor. Eu sou aquela que habita no esconderijo do Altíssimo, as minhas irmãs são. Recebe o nosso tempo intencional dessa manhã. E obrigado por cada mulher que escolheu viver esse processo de entrega intencional nas primeiras horas do seu dia. Obrigado por aquelas que estão acessando esse conteúdo e que estão sendo abençoadas pelo descanso, pelo alívio. A sensação que eu tenho, Deus, é que muitas já estão se sentindo aliviadas, respirando com alívio, só por causa de entender que precisam se posicionar em Ti em descanso. Te adoramos pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Tchau. Tchau, porque eu vou falar agora para o Brasil, o Salmo 119, e é coisa para Dedéu. Bora lá. Não vou ler todo, não, mas a parte que eu vou ler é arrebatadora. Então, se você está aí comigo, nessa devocional das 5h30 da manhã, eu estou correndo para o Instagram para poder dizer ao Brasil o que Deus está falando ao respeito dele. Mas a gente precisa fazer um combinado. Você vai desligar esse computador, esse celular, esse dispositivo com uma decisão de descansar no Senhor. Você está comigo nessa? Me bota aí um emoji para eu poder ver que você está comigo. Vai me sinalizando aí. Você que eu não estou aqui sozinha, decidindo que vou descansar. Vai aí, diz aí, mostra para o céu, mostra para a nuvem de testemunhos que você está, como eu, com o coração em descanso. Você está decidido. Você entendeu que é uma decisão? Que toda hora você vai ter que escolher? Não é um negócio mágico que vem sobre a sua cabeça? Você vai decidir. Então, que Deus te abençoe e que te dê descanso e que te dê um dia extremamente leve, mesmo com as demandas do dia. Amém? Te vejo lá no meu Instagram já já. Beijo. Tira a foto.